Bom dia, tudo bem? Então hoje eu quero ler com você Mateus 5. Nós vamos estudar então todo o Sermão da Montanha. Eu estava orando, pedi para o Espírito Santo, né? Que direção que eu deveria ler, né? Meditar. E ele me deu essa direção do Sermão da Montanha. Então aqui nós vamos ver que no versículo 1 diz assim: o Sermão da Montanha, né? Jesus, vendo a multidão, subiu a um monte e, assentando-se, aproximaram dele os seus discípulos e, abrindo a boca, os ensinava, dizendo: Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. E bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem e mentindo disserem todo mal contra vós por minha causa. Exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Então aqui, Jesus ele tinha uma multidão, né, ao seu redor, pessoas que seguiam ele para aprender com ele, né, para ver os seus ensinamentos. Então ele subiu nesse monte, se assentou e começou a ensinar. E uma das primeiras lições que Jesus nos passou foi, né, do Sermão da Montanha ou do Sermão do Monte, dependendo da tradução. Ele fala sobre as bem-aventuranças, né? Que bem-aventurados, a pessoa que é feliz, ela é bem-sucedida, ela é realizada, né? Então ali ele fala, os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. O pobre de espírito não é aquela pessoa que é mendiga, miserável, não. O pobre de espírito é aquela pessoa que ela reconhece que longe de Deus ele é um falido. Ele reconhece a sua falência espiritual. Ele reconhece que sem Deus ele não é nada. Esse é o pobre de espírito. É aquela pessoa que sabe reconhecer quem é Deus na vida dela. Sem Deus eu não sou nada. Que sem Deus eu sou um falido, que sem Deus eu não saio do lugar. E Jesus disse aqui, bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Os que choram. Quando nós não nos comovemos com a dor do nosso próximo, é porque nós estamos doentes espiritualmente. Um exemplo, quando eu ouvia todas essas notícias de meio-dia ali, sobre essa tragédia das enchentes, né? Tantas outras que a gente escuta no decorrer do dia, né? Do ano. Nossa, eu enchi os olhos d'água e pedia para Deus, Senhor, tem misericórdia daquelas pessoas, desses nossos irmãos que estão lá, que perderam tudo, todos os seus bens materiais, alguns perderam familiares, que o Senhor providencie tudo para eles e que o Senhor dê consolo para aqueles que perderam seus entes queridos. Isso é chorar com os que choram. Nós devemos sentir a dor do nosso próximo, a dor do nosso irmão. Por isso que Jesus disse, amarás o teu próximo como a ti mesmo.
Então, quando a pessoa ela está passando por uma situação difícil, é tão bom ela receber uma palavra, ela receber um abraço, né? A gente vê muito isso quando a gente vai num velório. Aquela pessoa está triste com aquela perda, mas ao mesmo tempo ela se alegra de ver as pessoas que foram até lá para dar um abraço, para dar uma palavra de conforto, para chorar junto com ela, dividiu a dor com ela. Então isso é chorar com os que choram. E eles serão consolados. O Espírito Santo nos consola e consola todas essas pessoas que sofrem. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Mansos. Jesus disse: aprendei de mim, porque eu sou manso de coração. Mansidão é um fruto do Espírito e nós devemos buscar por ele. Não é dizer, Senhor, eu quero ser manso e vai ser assim, ó. Não. Nós vamos nos deparar com situações para que a gente tenha controle, para que a gente aprenda a ser manso, calmo. Você para e analisa Jesus. Quantas situações Jesus passou? E Jesus era calmo, manso, tranquilo para falar. Quando os fariseus perseguiam ele, quando ele era afrontado, ele respondia calmamente, mansamente. E é assim que nós devemos ser, mansos de coração. Nós precisamos ter os nossos lábios, né, doutrinados. Quando o nosso coração é sábio, nós sabemos ser mansos. Nós temos paz no nosso coração. Nós sabemos o momento certo de falar, como colocar as palavras. E Jesus é assim. Jesus é sábio. Ele sabe o momento certo de falar com a gente, a palavra certa, no lugar certo, no momento certo, na hora certa. E a palavra fala mais aqui: bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos, né? Porque nós precisamos querer ver, sim, né, a justiça se cumprir, as coisas certas, ser corretos, né, ser justo. E a palavra diz aqui, eles serão fartos. Quem tem fome e sede de justiça, de querer ver, né, aquela situação se resolver da melhor maneira possível, de ser uma pessoa justa, correto, ter sede por isso, de fazer as coisas certas. E bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. A palavra de Deus diz que as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã, e por causa dela nós não somos consumidos. Então nós devemos ser misericordiosos. Assim como no devocional de ontem eu falei, né, a diferença do sangue de Jesus e do sangue de Abel. Um clamou por justiça, o outro clamou por misericórdia. E Jesus, ele disse: Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem, eles não sabem o que dizem. A pessoa que é misericordiosa, ela sempre vai perdoar. Ela tem um coração pronto para perdoar, para amar, para ser misericordioso com o próximo. Por mais que aquela pessoa causou assim um dano terrível na vida dela, mas ela é misericordiosa, ela tem misericórdia. Se aquela pessoa está passando por uma situação difícil, ela vai lá, ora e abençoa aquela pessoa. Isso é ser misericordioso. Porque nós somos cheios de falhas. E como nós vimos no devocional de ontem, né, sobre a oração do Pai Nosso, como é que eu vou pedir para Deus perdão por mim se eu não perdoar o meu irmão?
Se eu não consigo perdoar aquela pessoa que me ofendeu, como é que eu vou pedir perdão por algo de errado que eu fiz? Então, por isso a palavra é bem clara aqui. Os misericordiosos alcançarão misericórdia. Quando nós somos misericordiosos, a misericórdia de Deus nos alcança, né? E nós devemos ser corretos. Nós devemos fazer como Jesus, misericordioso. Jesus clamou por misericórdia para mim e para você. E por causa das misericórdias do Senhor, nós não somos consumidos. Porque se elas não se renovassem, ai de nós, né? Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Pessoa limpa de coração, que tem aquele coração puro, sempre perdoando, amando o próximo como a si mesmo, uma pessoa que tem empatia, que se coloca no lugar do próximo, aquela pessoa que tem um coração limpo, que não tem mágoa, que não tem rancor, que não tem nenhum ressentimento, aquela pessoa assim que você olha e você vê Jesus na vida dela. Sabe aquele coração puro, aquela pessoa que é inocente, que se você contar uma historinha ela acredita? Pois é, aquela pessoa que é pura de coração. Por que Jesus disse que nós deveríamos ser como uma criança? Porque deles é o reino. Porque a criança, se você já parou para observar, eles brigam ali entre eles uns minutinhos, se discutem, cada um quer o mesmo brinquedo, mas daqui a pouco eles estão ali brincando tudo de novo. E o ser humano não é assim. Você já parou para observar que as crianças são assim, elas são puras de coração? Isso é a pureza de coração. Ah, eles disputam o mesmo brinquedo, mas daqui a pouco eles já esqueceram aquilo ali e já estão brincando junto de novo, como se nada tivesse acontecido. A criança é assim. A criança, ela é pura de coração. Ela não guarda mágoa uma da outra. Ela não guarda o ressentimento uma da outra. No outro dia eles já estão brincando. Ou no mesmo momento eles já estão brincando juntos novamente. Isso é ser limpo de coração. Por que Jesus disse, deixai vir a mim os pequeninos? Nós devemos aprender com os pequeninos. Aprender com as crianças. A ter um coração limpo. A ter um coração humilde, misericordioso, cheio de compaixão. A criança é assim. E bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Isso é muito forte. Sabe aquela pessoa que ela quer ver a paz em todo lugar? Ela transborda a paz. Ela tem uma mansidão, ela tem um domínio próprio, ela tem um amor, ela tem a empatia, ela tem paz. Jesus disse, a verdadeira paz eu vos dou. E quem tem essa paz é um pacificador. Você conhece aquela pessoinha que gosta de colocar uma lenhazinha na fogueira? Pois é. Quando alguém está discutindo, a pessoa vai lá e dá uma pimentadinha, né? Joga mais um cavaquinho lá para pegar mais uma faísquinha. Pois é, cuidado se você é assim. Então nós devemos ser pacificadores, saber o momento certo de nos calar, o momento certo de nos colocarmos, de falar algo, né? Nós devemos ser pacificadores de qualquer situação. No momento de fofoca, a gente fica neutro, dizer, ó, não sei, cada um cuida da sua vida, né? Então, isso é ser um pacificador. Nós devemos ser pacificadores. Não ser aquele que vai colocar uma lenha na fogueira, né? Não, a gente é aquele que vai apagar aquela chama de discórdia,
de briga, de discussão, de divisão, de separação. A gente leva a paz para essas pessoas. E Jesus fala aqui: bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Quantas vezes, né, nós brigamos ali, lutamos para que a justiça seja feita. E muitas vezes nós somos perseguidos por isso, por fazer as coisas corretas, né, da maneira como deve ser. Muitas vezes nós somos injustiçados, né? Quantas vezes, lá vem a certinha, lá vem a isso, lá vem a fulaninho. Por quê? Porque nós aprendemos a ter esse coração, segundo o coração de Cristo. Nós aprendemos que nós sofremos perseguição por causa da justiça. Por querermos ver as coisas certas, as coisas corretas, muitas vezes nós vamos ser perseguidos por causa disto. Vamos ser taxados, né? Às vezes, lá vai o puxa-saco, mas não é o puxa-saco. O puxa-saco é diferente da pessoa que é correta, daquela pessoa que é justa, que ela quer ver tudo certo, né? Às vezes a pessoa está sendo injustiçada por algo que não foi ela que fez. E o outro vai lá e vai dizer, não, eu conheço a índole dessa pessoa e ela não é capaz disso, isso aqui não foi ela que fez. A gente é perseguido por isso. E bem-aventurados os que sofrem, bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem e mentindo disserem todo o mal contra vós por minha causa. Quantas vezes, né? Nós somos injustiçados, falam mal da gente, porque nós servimos a Jesus. Lá vem aquela crente de novo. Já vem ela, já vem ele, dando sermão. Lá vem o puritano, lá vem a puritana, lá vem a santarrona, né? Nós somos injuriados, porque nós somos injuriados, como Jesus disse aqui, mas bem-aventurados aquele que sofre perseguição por ser correto, por ser como Cristo. É uma pessoa bem feliz. Ela deve se considerar feliz se ela é perseguida por isso, por ser parecida com Cristo, por viver uma vida santa. Porque Deus, ele diz, sede santos, porque eu sou santo, sem santidade ninguém verá o Senhor, né? Então, quantas vezes nós nos privamos de muitas coisas, convidam a gente, né, para ir em determinados lugares e a gente diz que não, né? E nós somos perseguidos por isso, mas porque a palavra diz, tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Então eu tenho que saber o que me convém, o que é bom para mim e o que para mim como cristão, como cristã, me cabe, me convém ou não, né? Então nós sabemos, nós fazemos as escolhas de acordo com a palavra, o Espírito Santo nos guia e muitas vezes, né, somos injuriados e perseguidos, mas nós devemos ficar felizes por isso, porque quando nós somos perseguidos é porque nós estamos no caminho certo, fazendo as coisas certas e agradando a Deus, como Pedro disse, me convém agradar a Deus do que agradar o homem, e é isso que nós devemos fazer, né? Então, essas são as bem-aventuranças que Jesus começou aqui a ensinar, e ele disse, exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Então, a nossa recompensa não é aqui, a nossa recompensa vem do alto. Se a gente fizer tudo de acordo aqui, como Jesus falou, se a gente for aquela pessoa pobre de espírito, que chora com os que choram, que é mansa, aquela pessoa que tem fome e sede de justiça, que é misericordiosa, que é limpa de coração, que é pacificadora,
que sofre perseguição por causa da justiça e que é injuriado e perseguido, ela deve se alegrar. Se você se encaixa em todas essas bem-aventuranças aqui, você deve se alegrar, porque nós estamos fazendo o que Jesus nos ordenou. Se nós seguirmos isso são características do verdadeiro cristão e cristã. Se nós queremos ser parecidos com Cristo, nós devemos ter todas essas bem-aventuranças na nossa vida. Então, reflita nelas. Depois, no próximo devocional, nós vamos ver, né, a sequência de todo esse sermão do monte. Cada dia nós vamos ver uma parte daquilo que Jesus nos deixou de ensinamento. Então, leia essas escrituras, leia Mateus 5 em casa. E eu quero orar por você, Pai, em nome de Jesus. Eu oro por todas estas pessoas, Senhor. Peço a tua bênção, peço a tua direção, Pai, que elas reflitam nas bem-aventuranças, que elas reflitam, Pai, em todos os ensinamentos do Sermão da Montanha e que o Senhor, que o Espírito Santo venha convencê-las da justiça, do juízo e do pecado, que o Espírito Santo venha forjar o caráter de cada um, sendo um verdadeiro cristão, uma verdadeira cristã parecida com Cristo, seguindo, Pai, todo esse modelo do teu ensinamento, Pai. Esta é a minha oração, que Deus abençoe a tua vida grandiosamente, em nome de Jesus.